Muito bem, estamos de volta com o nosso programa TV Câmara Entrevista e hoje nós discutimos quais são os efeitos da nova lei sobre a terceirização na vida dos trabalhadores brasileiros. Quais são as consequências da nova regulamentação estabelecida pelo presidente Michel Temer. Para entendermos mais sobre este assunto, a nossa companhia de hoje é da advogada Júlia Rocha. Júlia, mais uma vez, prazer recebê-la aqui. E agora, uma grande preocupação, também dúvida por conta dos trabalhadores é com relação assim... os direitos que eles têm, né? Porque sabemos que os trabalhadores brasileiros têm alguns direitos. As empresas têm que fornecer, por exemplo, refeição, vale transporte, cesta básica, convênio. Aí eu pergunto, os terceirizados, eles recebem também esses recursos, né? E se recebem ou devem receber, quem é o responsável? Quem fica responsável agora? A empresa ou a empresa terceirizada por pagar esses recursos? Então, os terceirizados, como eu falei no outro bloco, eles são contemplados pela CLT, porque eles têm carteira assinada. Só que o vínculo empregatício deles é com a empresa terceirizada e não com a empresa contratante. Então, eles têm os direitos deles assegurados, assim como das convenções coletivas, né? Que rege mais, por exemplo... cesta básica, assim, é mais por convenção coletiva. Então, esses trabalhadores terceirizados, eles têm também essas convenções coletivas que é de acordo com a categoria deles. Então, eles continuam com esses direitos da mesma forma, assegurados. Quem tem a responsabilidade com esses direitos, diretamente, é a empresa terceirizada, né? Mas a empresa contratante, na falta dessa empresa terceirizada contemplar esses direitos numa ação judicial, quando ela não tem mais bens para pagar esses direitos, aí essa empresa contratante pode ser chamada para suprir esses direitos dos trabalhadores que trabalharam na empresa contratante. Ou seja, a empresa que contrata serviço terceirizado tem que ficar de olho nessas questões também. Sim. Eles pedem sempre, né, para as terceirizadas relatórios de contribuições previdenciárias, se são recolhidas, se está em dia, fundo de garantia, tudo isso, porque é um interesse delas também. Caso essa empresa terceirizada não pague, esse débito vai para eles, né? Agora, com base nisso, aquele trabalhador que se desligou da empresa e ele é contratado como um terceirizado para essa empresa, como é que fica essa situação dele? Ele é o próprio, digamos, patrão dele, porque se contratou, não sei se eu posso chamar dessa forma, esses direitos, por exemplo, ele deixa de ter? Não, depende de como se ele foi demitido e recontratado não, porque não tinha sido contratado antes. Se ele é demitido e contratado por uma empresa terceirizada, ele continua com os mesmos direitos, só que o vínculo empregatício dele é com a empresa terceirizada. O que pode acontecer desses direitos, dele não ter esses direitos de cesta básica, etc., né, de acordo com a categoria, é se ele sai do emprego dele, né, se ele é demitido, e ele é contratado como um microempreendedor individual, porque aí sim ele é o patrão dele mesmo, né? Assim, dentro da teoria jurídica, ele é o patrão dele mesmo. Agora, se ele é demitido e contratado por uma empresa terceirizada, ele continua empregado. Empregado do ponto de vista formal ali dos direitos trabalhistas, CLT, carteira assinada. Muito bem. Agora, na sua visão, quais são os pontos positivos e os pontos negativos da terceirização? Um ponto positivo que eu vejo é que agora há uma legislação específica quanto ao tema. Como eu disse no outro bloco, antes não havia uma legislação específica quanto à terceirização, ela era regulada por uma súmula, né, do TST, a súmula 331. Até há uma lei que é de 1983, que é uma lei que dispõe sobre a segurança em estabelecimentos financeiros. Mas aí ela abarca, fala sobre, lá em 1983, fala sobre a contratação de empresa de segurança para a segurança do banco, contratação de
de transporte de valores, né, do carro forte, também a terceirização desse daí, mas não regulamenta a terceirização. Ele apenas dispõe essa possibilidade da instituição contratar empresas para esse tipo de trabalho. Agora, Júlia, quanto às condições de trabalho dos terceirizados, a empresa é obrigada a oferecer acesso ao refeitório, atendimento médico, ambulatório, como é feito com os demais funcionários? Como é que funciona essa questão? Então, essa nova lei agora, quanto aos terceirizados, ela coloca como obrigação da empresa contratante oferecer segurança, higiene e salubridade aos trabalhadores terceirizados. Agora, quanto ao atendimento médico, ambulatorial e de refeição, né, acesso ao refeitório, a lei fala agora que a empresa contratante poderá oferecer esses benefícios, ou seja, é uma faculdade da empresa contratante, não é uma obrigação dela. Esse atendimento médico, ambulatorial e de refeição seria em tese da terceirizada. Ela pode oferecer, mas ela não é obrigada. Entendi. Agora, tem um termo que é capital mínimo. O que ele é? Como é que ele funciona? Então, essa nova lei também trouxe na verdade, é um requisito para que a empresa funcione como uma terceirizada. É um dos requisitos, né? Esse capital mínimo, ele é assim. A lei estipula um capital mínimo que a empresa deve ter, um capital social mínimo que a empresa deve ter de acordo com o número dos seus funcionários. Então, ela tem vários itens, assim, que eu não vou lembrar agora os números, mas lembro de alguns que, por exemplo, uma empresa terceirizada de até 10 empregados, ela tem que ter um capital social mínimo de R$10.000 para poder funcionar como uma terceirizada. Uma empresa com mais de 10 empregados, até 25 empregados, ela tem que ter um capital social mínimo de R$25.000. Então, ela colocou alguns parâmetros para que essas empresas terceirizadas possam funcionar. Tá certo. Você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é terceirização. Recebendo aqui a advogada Júlia Rocha. Júlia, voltando um pouquinho na questão do salário, né? É verdade que os terceirizados ganham menos do que os trabalhadores que nós costumamos chamar diretamente? E aí eu pergunto a você, são duas perguntas, né? Com relação, se eles ganham menos, e com relação à carga horária, né? Muita gente fala que o terceirizado ele trabalha mais e acaba ganhando menos. Como é que fica essa questão de carga horária e salário para os terceirizados? Então, há estudos que apontam que os terceirizados, eles recebem em média 30% a menos do que os empregados, vamos dizer assim, os empregados diretos, né? Tem estudos que apontam essa diminuição do valor do salário, sim. Mas também nós sabemos que existe o salário mínimo nacional, o salário mínimo regional, o piso salarial de acordo com a categoria. Então, esses empregados terceirizados, esses trabalhadores terceirizados, eles não poderão receber menos do que o teto, do que o piso. Então, de uma certa forma, esses trabalhadores têm o salário garantido dentro das convenções, do salário mínimo, do salário mínimo nacional e regional, né? E quanto à carga horária ela continua a mesma. Não tem um aumento da carga horária. A carga horária continua sendo as 44 horas semanais, o máximo, né, previsto na CLT. Não tem um aumento da carga horária do trabalhador. Eu já escutei sobre isso também. E até pagamentos também de hora extras. Muita gente fala assim, mas o terceirizado morreu as horas extras, né? Ele vai trabalhar mais e não vai ganhar as horas extras também. Não. A hora extra continua um direito assegurado na CLT. Não tem essa mudança.
ilógico, né, um trabalhador trabalhar mais e não receber para a hora excedente. Não, isso não. Agora, em contrapartida, muita gente que defende a terceirização fala que o trabalhador ele pode ganhar menos, porém ele fica com mais dinheiro, dadas as circunstâncias de que a carga tributária brasileira é uma das mais altas do mundo. Então, uma vez que, como você já citou, o trabalhador terceirizado ele vai estar pagando bem menos imposto, vai sobrar mais dinheiro para ele. Você concorda com essa afirmação, que pode ser que haja um equilíbrio com relação a isso? Ele pode ganhar um pouco menos, né, dentro daquilo que, como você bem disse, que é obrigatório, que é dentro do piso salarial das categorias, porém pode sobrar mais dinheiro para ele por conta de pagar menos imposto? Então, isso seria no caso de um empregado ser demitido e ser contratado como um microempreendedor individual. Se o empregado é demitido e ele é contratado por uma empresa terceirizada, ele continua com a carteira assinada. Então, ele tem a contribuição previdenciária dele continua a mesma, né, e os direitos trabalhistas dele também continuam os mesmos. Agora, se tem um microempreendedor individual, aí sim a tributação, né, do ponto de vista previdenciário seria mesmo menor e poderia haver um alargamento do salário em razão disso, sobrar mais dinheiro para o trabalhador. Isso pode acontecer, mas no caso de o empregado que é demitido, ele se tornar seu próprio patrão. Agora, para o empregado que é contratado numa outra empresa, continua a contribuição previdenciária a mesma, né, que tem a parte dele e a parte da empresa, que é recolhido direto, né, da folha de pagamento dele. Aquela empresa que, por exemplo, dispensar hoje todos os seus funcionários e contratar uma terceirizada, e essa terceirizada, por exemplo, empregar aqueles que são microempreendedores para poder prestar esse serviço. É o que podemos chamar da recontratação da recontratação, digamos assim. Recontratação da contratação, perdão. Isso é possível? Como é que fica na parte jurídica? Isso é possível agora, até não tem esse termo na lei, mas isso daí é a quarteirização que tem se falado, né, a partir do momento que teve essa nova lei, mas há a possibilidade sim. Na verdade, essa lei ampliou mesmo as relações de contrato, assim, de trabalho, mas assim também dos contratos em geral de serviços, né? Mas sim, há a possibilidade e a empresa pode sim fazer isso agora, com essa nova roupagem da terceirização, que essa daí é a quarteirização. Tem uma previsão nessa lei da terceirização agora, que ela não fala da quarteirização, do nome quarteirização, mas ela fala que a empresa terceirizada ela pode contratar uma outra empresa para prestar os serviços que ela foi contratada para prestar na empresa contratante. Então, a empresa contratante contrata a terceirizada, que contrata uma outra empresa para prestar serviços para essa contratante. Então, isso é possível sim nessa nova roupagem jurídica da terceirização. E que muita gente fala que o rombo, por exemplo, não é o assunto de hoje, que a gente não vai aprofundar nisso, mas que o rombo da Previdência pode se dar muito mais com relação a isso, já que uma terceirizada, ela teria, entre aspas, a obrigação de ter seus trabalhadores, e ela simplesmente contratou um microempreendedor cuja a carga tributária é muito menor, né? E ela fica isenta, por exemplo. É uma forma da terceirizada ganhar um pouco mais de dinheiro, digamos assim, que muita gente tem colocado. Seria isso mais ou menos o termo? Sim, seria o microempreendedor ganharia mais dinheiro, porque talvez pudesse ter essa remuneração do trabalho dele de uma forma maior. A terceirizada economiza e, ao mesmo tempo, a empresa contratante também não tem os seus encargos trabalhistas para pagar. E seria uma forma, por exemplo, da terceirizada fugir também dos encargos trabalhistas? Como é que fica essa relação entre a terceirizada contratando o microempreendedor? Sim, seria uma forma, sim, de fugir dessa responsabilidade. Porque a partir do momento que ele não é empregado, a não ser que haja um vício no contrato deles que caracterize um reconhecimento de vínculo empregatício, né? Sem ser nesse caso, pensando nos casos regulares, sim, ele deixaria de ser responsável pelos direitos trabalhistas, porque não há mais essa relação de emprego, né?
Júlio, eu pergunto para você o seguinte, qual deve ser ou quais devem ser os cuidados que a empresa que está pensando, por exemplo, em dispensar todos os seus funcionários e contratar uma terceirizada ou contratar os microempreendedores, elas devem ter hoje para que não cometa nenhum tipo de infração com relação à própria lei, que não prejudique de uma forma direta o seu próprio trabalho? Primeira coisa que essa empresa tem que fazer é contratar um advogado, né, nas direções. Mas, de uma maneira geral, essa empresa deve ser como uma fiscalizadora da empresa que vai ser contratada. Uhum. Precisa observar se todos os direitos sociais e trabalhistas estão sendo recolhidos da maneira certa, principalmente nesse aspecto, né, que é o que a gente está falando aqui. Claro que tem muitos outros aspectos que a empresa precisa analisar antes de contratar uma terceirizada, mas quanto a essa terceirização, principalmente os direitos sociais, os direitos previdenciários, os direitos trabalhistas, ela deve ver se tem algum débito, se não tem, se é regular, se a empresa é pontual no pagamento, para se cercar mesmo de cuidados para que não volte contra ela esse débito, né? Agora, em contrapartida, o trabalhador que está pensando assim, bom, eu preciso ganhar mais dinheiro porque eu cansei de pagar tanto imposto na minha vida, só pagando imposto, a gente ouve muito isso, né? Sim. Principalmente quando o Brasil está aí entre os países, ou se não for o maior, está entre os que mais pagam imposto, onde o trabalhador mais paga imposto no mundo. Quais são os cuidados também que ele deve ter antes de tomar, de repente, essa decisão de se tornar um microempreendedor com a finalidade de ganhar um pouco mais de dinheiro? Então, não é bem a sua pergunta, mas eu acredito que dele se tornar um microempreendedor individual, ele vai ampliar o seu campo de trabalho, porque ele não precisa mais estar vinculado a uma empresa só, por exemplo. Ele pode prestar esses serviços para mais de uma. Então, ele teria uma remuneração, teria um trabalho maior, mas teria uma remuneração maior também. Então, mas pagando menos imposto e aumentando a receita dele, sim, né? Mas a sua pergunta foi sobre? Com relação ao cuidado que ele deve ter antes de tomar essa decisão. Ah, sim. O cuidado que ele deve ter, o que eu entendo que seja uma das coisas mais importantes, é que ele não tem que ter mais uma subordinação com a empresa. Aquela subordinação de empregado. Talvez na prática aconteça assim, mas ele não precisa mais tem que cumprir o horário, tem aquele horário estipulado, ele tem uma subordinação, tudo ele tem que responder para o patrão, então não tem mais, ele tira essa roupagem de empregado para ser uma empresa com outra empresa, mesmo que talvez seja uma maior com uma menor. Muito bem, agora já estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso programa e a nova lei de terceirizados, ela já está em vigor? Porque a gente sabe que muitas leis estão tramitando ainda no Senado ou ainda na Câmara, nem passou para o Senado ainda, e muita gente já tem aquilo como verdade. Então, como é que está a situação da lei dos terceirizados no Brasil? Ela já está em vigor? A lei essa nova lei dos terceirizados, ela foi sancionada agora, em 31 de março, né? Nesse último dia, 31 de março. E ela já está em vigor, ela foi publicada e o vigor dela é na data da publicação. Então, ela já está valendo, não é projeto de lei, né, mais, ela foi aprovada e já está em vigor. Agora, muita gente fala que o Senado ainda, né, pode propor algumas mudanças, muita discussão está em torno disso. Você acredita que isso realmente pode acontecer? E se você está por dentro, de repente, de alguma mudança, algum ponto principal que tenha sido levantado, que ainda estão analisando, mesmo com a lei aprovada? Então, pode acontecer. Para isso precisaria de um projeto de lei para modificar essa lei que entrou agora em vigor. Então, pode haver mudanças. Assim, eu acredito que não haverá mudanças. Isso faz parte de um progresso. No Brasil tem os pontos negativos, mas
quando nós olhamos para outros países, por exemplo, como os Estados Unidos ou outros países europeus também, não existe esse caráter da terceirização, de ser proibido para atividades fim, permitido para atividades meio. Isso é uma coisa que tem aqui no Brasil. Em outros países mais desenvolvidos não tem. E cria essa possibilidade do maior campo de trabalho para o trabalhador mesmo. Ele não fica preso a um empregador só, que não seria empregador caso, né? Mas assim, de uma relação de contrato. Mas eu acho que não voltaria atrás, mas há a possibilidade sim, se houver um projeto de lei que queira modificar, né? Que apto a modificar essa lei que entrou em vigor agora. Bom, nosso tempo já estourou, mas eu gostaria de fazer essa pergunta, você até mencionou com relação a essa terceirização já em países desenvolvidos. Sim. Ela está em vigor há muitos anos e para muitos dando muito certo. Sim. Você acredita que dentro da estrutura que o Brasil tem hoje, né, dentro das leis que o Brasil tem voltadas para o mercado de trabalho, você acha totalmente possível que essa lei possa dar certo, assim como deu certo e está dando certo nos países mais desenvolvidos? Agora não podemos falar muito, né? Porque não há ainda situações assim. Mas eu acredito que o Brasil irá se adequar a essa nova lei, sim. Vai demorar, haverão rasuras aí, mas eu acredito que essa lei ficará compatível com nossa sociedade, né? Assim nós acredito. Assim nós esperamos, sim. As pessoas irão se adequando à lei, né? Tá certo, Júlia. Eu quero agradecer muito aqui a sua presença. Eu que agradeço. Rocha, que é advogada. Quem quiser entrar em contato com você para ter mais um direcionamento mais particular, tem como entrar em contato com você? Tem como entrar em contato através do telefone do escritório. Aparece na tela? O 3923-2410. Também podem me procurar pelo telefone celular, que é o 996316878, ou por e-mail também, né? Tá passando embaixo, isso, né? juliarocha3@hotmail.com. Bom, será um prazer receber quem precisar de indicações, de orientações jurídicas, problemas para resolver. É com você mesmo, é só passar para você os problemas que conosco mesmo. Você resolve. Mais uma vez, muito obrigado, Júlia, por sua presença Obrigada. aqui pela TV Câmara Eu que Entrevista. agradeço. Muito bem, o nosso programa TV Câmara Entrevista vai ficando por aqui, mas acompanhe também nossa programação através da nossa rede social facebook.com/TV Câmara Jacareí e acompanhe todos os nossos programas em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado por sua companhia, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.